dia a todos. Sou Lucas, de Salvador, Bahia, certo? E antes de falar de Até Provar Que Não, do processo todo, eu vou falar um pouco da afetividade que eu tenho com a temática, certo? Sou baiano, amo carnaval e amo samba reggae. Samba reggae eles têm uma construção em prosa lírica, na maioria das vezes, certo? Na maioria das músicas, então são canções que contam histórias. Então você vai no carnaval desfilando da Barra até um dia no Campo Grande, cantando histórias que reescrevem a África, histórias que falam do cotidiano da comunidade negra. E são histórias são canções que contam as histórias que nós vivemos lá em Salvador, que as comunidades vivem lá em Salvador. E tem essa música que é Ilê de Luz, composta por Suca Carlos Lima, é uma música do final da década de 70. O Suca é um compositor extraordinário do Ilê Aie. E de vários samba reggae, que é a música que toca no final do filme. E a ideia do Até Provar Que Não, bom, eu estava no último semestre do curso de produção audiovisual e estava no primeiro ano do meu mestrado. E no meu mestrado eu escolhi trabalhar com as músicas do samba reggae para adaptá-las para uma websérie audiovisual. Meu mestrado é em literatura. E aí nas férias, entre o penúltimo e último semestre de cinema, eu liguei para essa galera maravilhosa aqui da camisa, Yuji Katayose, e meu diretor de fotografia, montador e finalizador, Eduardo Gonzalez, som direto e câmera, Samir Trindade, som direto, designer de som, Lívia Natália, minha orientadora lá na UFBA, no projeto de literatura e cultura, e meu elenco extraordinário, que todo mundo está assistindo pelo Facebook, então o filme é todo de vocês. E aí, nas férias, eu liguei, disse, olha, tem um projeto e tal, que estou no mestrado e tal, vocês podem se juntar a mim e tal. Mandei o argumento, eles toparam na mesma hora e a gente foi fazendo, né? Então, o processo de produção foi bem essa coisa de agregar mesmo. Eu convidei a galera, aí depois a gente fez a divulgação para teste de elenco e tal. E aí o roteiro ele foi escrito em 3 semanas. Em 3 semanas foi o intervalo do argumento para o roteiro final, porque era um semestre, a gente tinha que fazer o terceiro semestre. E aí eu tive o ok da minha orientadora lá do mestrado também. E aí a gente começou a fazer alguns tratamentos. O professor André França, da Unijorge, onde eu fiz produção audiovisual, ele fez alguns tratamentos, ele ajudou na questão dos tratamentos. E aí começou a pré-produção. No meio da pré-produção para a produção, eu tinha uma viagem marcada há muito tempo, uma viagem de lazer. E aí tinha um colega da gente também, que era o responsável pelo som, e ele não gostou nada dessa viagem de lazer, que era para um festival de música eletrônica. E aí, quando eu voltei, aí estava lá o circo armado, né? Vou sair da equipe, vou sair disso aqui, e aí a bad baixou, assim, na mesma hora na equipe. Há 3 dias de começar a filmagem. E aí perdemos um extraordinário profissional, mas que colou junto com a gente como colaborador, Alan Reis. Um abraço para Alan Reis. Colou com a gente como colaborador e tal, mas a gente ficou naquela coisa assim, não, a gente tem que dar o nosso melhor agora e tal. E o elenco abraçou a causa. A gente não teve tempo de ensaiar, não teve, foi tipo, marcou o dia, fui lá e filmou. Foram 9 dias de filmagem, que tem muita locação diferente no filme. E teve alguns anjos que abençoou a gente, como a secretária lá do Núcleo de Pesquisas Experimentais da Faculdade de Medicina da UFBA. A gente chegou lá na cara de pau, podemos filmar aqui e tal, que é um laboratório que parece, de fato, um centro cirúrgico. E ela, não, eu adoro cinema, tá tudo maravilhoso, lindo, pode ficar aqui. Tipo, só que eu só fico aqui de 8 da manhã até 11 horas da manhã. Então, foram 3 dias de filmagem lá. Então, a gente chegava, filmava uma cena ou duas. Teve a galera que compôs a família, os familiares das vítimas lá do Cabula. E, tipo, teve gente que eu nem sabia de onde vinha, que viu o anúncio de figurante e tal. 2 meninas que vendem hot dog lá, a Pink e a Marcinha, vendem hot dog na Barra, ouviram falar, estavam fazendo tratamento lá e foram lá e agregaram e tal. Então, é um filme que teve uma energia muito boa para fazer. E essa minha afetividade em relação ao samba reggae é isso. Eu sempre quis, quando eu andava no carnaval, nos blocos, na pipoca, ouvindo samba reggae, Faraó, Elegibo, eu começava a imaginar diversas histórias. Gente, esse povo tá falando do quê? E essas personagens, essas pessoas que esses compositores falam. Então, eu comecei minha carreira como contador de história, como escritor, como romancista, em 2010. E aí, depois que eu fui para o audiovisual. E o processo de filmagem, apesar de ter tido esse problema, foi muito, muito legal, porque a metodologia que eu utilizei foi muito colaborativa. Eu disse, galera,
eu tô aqui para ouvir, porque a gente não sabe de tudo, então se eu chamei essas pessoas é porque elas sabem mais do que eu em relação a algumas coisas técnicas, algumas coisas em relação ao cinema. O cinema é uma obra coletiva. Então, meio que a decupagem foi 30 minutos antes de gravar, eu e o Yuji sentávamos e dizíamos, eu pensei nisso também, eu pensei que é diferente, então bora tentar, bora experimentar, e foi. Mas tivemos muito apoio também das instituições, tanto da UFBA como da Unijorge, então é um processo interinstitucional. O custeio dele, como eu sou bolsista da CAPES, eu destinei a bolsa toda para custear o filme, para custear a websérie. Então, por isso que ontem eu fiz aquele alerta de que é um filme produto de pesquisa. Então, tem toda uma pesquisa teórica sobre o samba reggae, sobre essas personalidades que escreveram, sobre a vida dessas pessoas. E nossa pesquisa está ameaçada por esse governo golpista que usurpou o poder. Então, eu tenho muito orgulho de apresentar gratuitamente Lula Livre, apresentar gratuitamente ao final do meu mestrado uma websérie que vai ficar disponível, gratuita para o público, e também a discussão da dissertação memorial, enfim. E apenas em relação a... Agora me perdi o que eu ia falar. Mas, sim, então, o processo todo sim, a chacina do Cabula. Também foi algo que me tocou na época que eu trabalhava para o governo do Estado. Não vou dizer qual era o órgão e tal. E no dia, acordei de manhã e estava lá. O amanhecer violento em Salvador. Né? Para quem não sabe, a chacina do Cabula ocorreu em 6 de fevereiro de 2015, durante a madrugada de 5 para 6. 24 jovens no Cabula foram alvejados a tiros pela Polícia do Estado, certo? 12 morreram e os outros ficaram feridos, certo? E eu cheguei no trabalho, e aí parece que os demônios das pessoas começaram a sair delas, e elas começaram a se mostrar. Eu cheguei no trabalho e a minha ex-chefe, ela tinha filha que trabalhava no hospital, que estava recebendo as vítimas, e ela estava se vangloriando, dizendo assim, a minha filha estava lá, e os policiais estão lá cercando, os familiares estão fazendo lá um barraco, um escarcéu no hospital, e os policiais estão dizendo para os médicos descansarem. Então, muito do filme tem coisas que eu ouvi naquela época, e aí eu relembro de Chimamanda, né? Aí eu estava numa situação de subalterno, e aí eu fiquei, o subalterno pode falar nessa hora, que eu estava lá na frente da minha chefe falando esses absurdos para mim, mas o subalterno falou. Pouco depois, mas falou através do filme e denunciando isso aí. Então, Cabula presente, e não esqueceremos. Infelizmente, todos os policiais foram absolvidos. A fala do governador, que o médico, o doutor Eduardo, reproduz no filme, é uma fala real. O governador do Estado, que, lamentavelmente, é de uma corrente de esquerda. Ele teve essa infeliz ideia de dizer que os policiais são artilheiros, as vítimas eram o gol e as balas eram a bola. Então, o artilheiro tem que estar em frente ao gol para meter a bola no gol. Ou seja, para ceifar a vida lá da juventude negra. Então, o genocídio da juventude negra é um problema corrente, crescente, e estamos de olho aí para denunciar através da arte e dos nossos meios. Alguma pergunta? Oi. A série continua. Outubro estamos gravando o restante. Eu queria saber um pouco de como é que ia ser os próximos episódios do universo assim da série, porque termina de um jeito que a gente fica, esse diálogo vai ser riquíssimo, vai ser tipo enlouquecedor. Então, a série se chama Vidas em Samba Reggae, porque samba reggae é sobre vida da população negra, sobre vida de resistência dos blocos afro, sobre vida de afirmação, sobre militância. Então, cada episódio vai adaptar alguma música diferente. Na verdade, tem episódios que são 2, 3 músicas. A princípio, eu pensei para 8 episódios, mas por conta do mestrado ser apenas 2 anos, a minha orientadora disse, não, faz 5. Faz 5 apenas de primeira temporada e tal. Vai continuar a história de Robertson, Lidiane Pontes, a viúva, né, e o Eric. Eles vão se envolver, e vai ser a série vai continuar tensionando mesmo a questão da tensão racial na Bahia, e contendo o fio condutor, a chacina do Cabula.
Então, e adaptando músicas alegres também, vai adaptar Faraó, Elegibô, então músicas que vão estar presentes na narrativa. Eu adoraria, meu sonho um dia é fazer um musical, mas só que por hora a música vai estar presente ali no subtexto da trama. E é isso, se preparem porque as emoções vão ser... A gente vai deixar os personagens ainda mais na tensão, assim, vai aumentar. O fio condutor é esse, até prova que não, entendeu? Então os personagens continuam os mesmos, mas aí vão vir outros núcleos. Ou seja, a partir do Cabula, o que nasceu. Em Salvador nasceu o movimento Reaja ou Seja Morto, certo? Então haverá também o núcleo do Reaja ou Seja Morto no filme, nos episódios recentes, ou nos episódios que virão a seguir. E isso dialoga também um pouquinho com a letra do Salvador no Inerte, né? O Olodum nega elite, a negritude. Então, Salvador se mostrou mais alerta com o Afro-Olodum a cantar. Então, o nascimento do Reaja mesmo é um pouco do nascimento serê dos tambores, né? De ver... Não faço parte do Reaja. Conheço, sim. Então, a série vai estar trabalhando com esses pontos assim, em convergência com a realidade, sempre embasada nas músicas do samba reggae. Eu achei interessante porque ontem à noite mais de um filme toca na temática do genocídio da população negra, da militarização da violência de Estado, né, essa violência institucionalizada. O Invasores a 25 quilômetros também, de certa forma, porque fala da população negra, da população pobre, que normalmente é negra, né, do migrante e tal. Agora, tem no seu filme, vem à tona, a relevo, 3 aspectos que recentemente nós começamos a enfrentar, né? Um é do cinismo da classe médica. Então, assim, me lembrou muito do episódio da Dona Marisa Letícia. Eu fiquei, assim, chocada com aquilo, eles falando no WhatsApp, assim, com uma leviandade, manda para o inferno, deixa morrer, lá, 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 lá. E, assim, aquilo me mobilizou muito, assim, eu fiquei muito triste por ser lembrada dessa desumanização da nossa classe médica. E acho que isso, de repente, é um ponto importante a ser debatido. Olha aquela, né? Não quero dirigir nada, mas assim, é uma sugestão como espectadora. Assim, eu fiquei, puxa, sabe, assim, você desenvolver um pouco mais essa questão, né, na websérie. Esses vários desencontros, esses vários conflitos, né, de classes diferentes, e uma coisa surpreendente é esse rapaz que teve tudo, que parece, né, ter sido vindo da elite, entrar nessa crise de consciência que o leva a bater na porta. Porque aqui em Brasília nós temos pessoas que põem fogo em índio e falam, não, mas a gente só queria se divertir, né? Então, assim, nem depois de ter feito eles se conscientizam de nada. Então, eu acho uma questão e o fascismo. O fascismo é da população como um todo. Né? Então, assim, isso que você falou, aí minha chefe, um monte de gente, parece que a sanha do fascista veio à tona sem pudor. E nós estamos vivendo isso de uma maneira cada vez mais escandalosa. Não sabemos para onde vamos caminhar. Então, eu acho importantíssimo dar esse viés. Quando aparece ali a vida cotidiana de uma família negra, o filhinho que vai ser levado para a escola, né? Então, assim, eu acho que tudo isso é também um caminho de você realmente... Porque a desumanização do pobre, a desumanização do outro, ela é, infelizmente, histórica, e eu acho que o audiovisual, nesse sentido, é um instrumento importantíssimo para reverter, ou pelo menos para colocar em xeque e entrar no embate, né? Eu queria comentar uma figurante que, na cadeira do hospital, ela estava desesperada. Foi. Você curtiu, né? Ok.